Hoje eu quero deixar para vocês um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que diz o seguinte: A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Quem não quer a bênção do Senhor? Todo mundo quer a bênção. Todo mundo quer bênção da parte de Deus. E muito mais a segunda parte, onde diz que não enriquece, que não acrescenta dores, não é mesmo? Só que muitas vezes nós não temos a paciência como ser humano para esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus, os caminhos de Deus, né? As coisas de Deus muitas vezes não vêm no tempo que a gente imagina, com a cara que a gente imagina, no tempo que a gente quer, né? E isso é muito importante. A Bíblia também diz que o reino de Deus ele é tomado força. O que acontece? Né? Jesus conquistou para a gente, só que da nossa parte é necessário obediência, é necessário determinação, né? Fé, né? Para acreditar que as coisas vão acontecer, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza do que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. E hoje eu quero lembrar um pouquinho da história de Davi de novo, porque Deus escolheu Davi para ser rei. E não foi imediatamente quando ele recebeu uma promessa que ele foi para o trono, que ele foi para o palácio, não. Ele foi ungido e ele voltou lá, cuidar das ovelhas, servir o pai, depois ir para a guerra levar queijo para os irmãos. Ele ficou muitos anos. Davi passou um processo primeiro de 15 anos, depois de mais 7 anos. Quando ele entrou no palácio para servir Saul, depois deu um ciúme em Saul, porque Davi se destacava em tudo que ele fazia. Saul já sabia que ele tinha sido rejeitado, que Davi era o sucessor dele, então ele quis começar a perseguir e a matar Davi sem que Davi tivesse feito nada para ele. Então imagina, você tem uma promessa de Deus, Deus disse que vai fazer isso com a tua vida e as coisas não acontecem, como demora. E é o sentimento que a gente tem hoje, está demorando, não vai acontecer, Deus não vai fazer o que ele falou. E isso aconteceu na vida de Davi. Davi teve que começar a fugir a ponto de se colocar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E todas as pessoas que se ligavam a Davi corriam risco de vida. Então o que aconteceu? Dentro dessa caverna já não chega, o cara fugindo, demorando a promessa de Deus se cumprir, o cara querendo matar ele sem ele ter feito nada. E ali junto, naquele lugar que já está ruim, se junta a ele 400 homens. E a Bíblia diz que dá uma descrição fantástica das pessoas que resolvem se juntar com ele. A Bíblia diz que eram 400 homens endividados, amargurados de espírito, né? Então, assim, imagina que maravilha ter um exército desse, de pessoas que deram errado na vida. E essas pessoas foram atrás de Davi para se juntar com ele. Davi não ficou reclamando da vida, pô, já não tá difícil para mim, né? Fugindo de um cara que eu não fiz nada, Deus me prometeu o reino e agora essa perseguição, tudo isso já não chega, não tem problema que chega, ainda vem mais? Não. Davi buscou a Deus. Davi levantou a cabeça e ele se fez líder daqueles homens. E a Bíblia diz que aqueles 400 homens que eram problemáticos se transformaram nos 400 homens, nos 400 valentes de Davi. E essa é a lição para a gente. De parar de se fazer de vítima, de se levantar com o Espírito de Deus que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que os filhos de Deus possuem. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, é o mesmo Espírito que está em nós. Nós temos que ter a mente de Cristo, parar de se colocar como uma vítima, tomar conta dos ambientes onde Deus nos colocou naquele momento, com aquelas situações e naquelas circunstâncias, mesmo que não é o que você pede, não é aquilo que você imagina, não é ainda aquilo que Deus te prometeu, mas te levanta com o Espírito de Deus para não ser vítima, mas para ser um protagonista, porque a hora que chega o tempo de Deus vai chegar. E a bênção sobre a tua vida vai te enriquecer e não vai acrescentar dores. Quando acontecer aquilo que ele prometeu, você vai ver isso se cumprir. Mas guarde o seu coração, se levante,
Tenha bom ânimo, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se você gostou dessa mensagem, deixa um like, se inscreva no nosso canal ou envie para outra pessoa que você sabe que está precisando. Um grande beijo, Deus abençoe, você tenha um dia fantástico.